Muito bem. Olá, boas-vindas a todas as pessoas que assistem agora essa aula de curadoria. Meu nome é Carla Maia, eu sou professora de cinema, curadora, programadora. Atualmente sou gestora de um cinema de rua aqui em Belo Horizonte, chamado Cine Santa Teresa. Dou aula no Centro Universitário UNA, no UniBH, no PUC Minas, às vezes como convidada. E aulas assim avulsas também como essa. Essa aula está no contexto de um curso, que é uma contrapartida de um projeto que eu organizei junto com umas amigas muito queridas, muito próximas, pessoas com quem eu aprendo muito, a Maranta César, a Maria Oliveira, Carol Almeida, Kenny Freitas. É um livro que a gente organizou, e tem também textos da Engar, acho que eu estou esquecendo alguém, a Isabel, querida. Muito bem. Então, no contexto da organização desse livro, que foi financiado com recursos da Lei Paulo Gustavo, a gente propôs esse curso aqui, como contrapartida. Então, cada uma de nós vai lecionar uma aula, e essa aula é um pouco baseada no capítulo que eu escrevi para esse livro, né, Curadoria em Cinema, Pensamento em Ação. Estou aqui para apresentar um pouco, como eu faço no livro, o meu percurso enquanto curadora, para falar um pouco de metodologias de trabalho em curadoria, para falar um pouco também sobre o sentido de curadoria, pelo menos para mim. E com isso provocar vocês aí que podem estar interessados na atividade curatorial de alguma forma, sobre carreira, enfim. Bom, eu tenho um material aqui para compartilhar, mas acho que antes é importante que eu me apresente um pouco melhor. Eu trabalho, né, já com curadoria há mais de 15 anos. Minha primeira experiência como curadora foi no contexto de um festival de documentário chamado Fórum Doc BH. Eu dedico, inclusive, meu texto no livro à equipe desse festival, que são uma família para mim. E foi onde eu aprendi tudo sobre curadoria. Eu estava numa graduação em cinema, estava numa graduação em comunicação social, na UFMG, aqui em Belo Horizonte, estudando com habilitação para ser jornalista, comunicação social com habilidade em jornalismo, e um pouco descontente, assim, com o discurso jornalístico, né, com a ligeireza, as questões políticas, né, que estão envolvidas nessa questão da prática jornalística, estava cheia de dilemas. E naquele momento eu tive aula com um grande professor, César Guimarães, que começou a apresentar para mim uma prática que não era jornalismo, mas tinha técnicas de jornalismo, e que me levou para esse campo do estudo do cinema e do audiovisual, que é o documentário. Né? Assisti uns documentários ali naquelas disciplinas que eu fiz com o César, logo na minha graduação, me causou um divisor de águas. Eu fiquei muito encantada com as aulas desse professor, com a própria filosofia do documentário, e foi em função disso também que eu me interessei, me aproximei desse festival, o Fórum Doc BH, que era um fórum de documentário e filmes etnográficos, um fórum organizado por professores da UFMG, da antropologia, da comunicação, o César Guimarães entre esses professores, mas um outro grupo grande de pesquisadores, alunos de mestrado, de doutorado, de graduação. Era um conjunto de pessoas com interesse em pensar cinema e pensar esse cinema na relação ética com o outro. Isso me capturou minha atenção. Eu nunca tinha imaginado antes em trabalhar com curadoria, não era um desejo, né? Eu nem sabia o que era isso. Foi realmente um acontecimento no meu percurso formativo. E o fato é que eu me aproximei do festival, o festival sempre realizado de maneira muito horizontal, me acolheu com muito carinho, e eu rapidamente me tornei uma das organizadoras do festival. Assim, né? Organizei o catálogo durante uns anos, depois propus uma mostra de uma cineasta chamada Chantal Akerman, para alguns que preferem a pronúncia francesa, e essa mostra da Chantal que eu fiz para o Fórum Doc foi o quê? Foram 10 filmes dela que a gente mostrou. Foi minha primeira experiência mesmo no processo curatorial, e estava muito relacionado naquela época com o meu projeto de mestrado. Eu estava começando um mestrado em 2006,
ou seja, lá se vão, hoje, em 2025, 19 anos, né? Pode ser que você esteja assistindo essa aula que é gravada depois, então, mais de 20 anos. Lá se vão 2 décadas. Mas o fato é que eu estava fazendo esse mestrado e mostrar os filmes da Chantal também era uma maneira de assistir aos filmes dela, que não eram tão fáceis de encontrar. Aqui no Brasil, a gente está falando de um período que não tinha ainda essa cultura do download, do streaming, dos torrents da internet. Era difícil conseguir filmes mais raros. E para mim, fazer a amostra era uma maneira mesmo de assistir os filmes, os próprios filmes, né? Da Chantal, que eu queria. Foram 10 filmes que a gente conseguiu trazer. E nesse processo de fazer a curadoria para essa mostra, eu também me envolvi em outras atividades curatoriais dentro do Fórum Doc. Então, fazendo seleção, por exemplo, de filmes para a mostra competitiva, que na época ainda se chamava competitiva, hoje a gente chama de mostra contemporânea, já não tem mais caráter competitivo, mas enfim, era uma seleção, né? Aí era uma forma diferente de programação, vou falar um pouco sobre isso, métodos distintos, né? Num caso, eu seleciono os filmes que eu quero ver, no outro, eu recebo uma grande quantidade de filmes e filtro aqueles que caberiam num programa. A gente vai falar um pouco sobre esses métodos, um dos nossos objetivos é esse, mas o fato é que, então foi isso, a minha história começa em função desse festival, em função dessa equipe, dessas pessoas que me estimularam, me sensibilizaram para várias coisas no cinema que eu não percebia, professores, amigos, colegas, pessoas que eu tenho até hoje muito próximas de mim. E desde então eu não parei mais de fazer isso. Eu descobri uma realização muito grande em mostrar filmes para as pessoas. Eu fiz filmes também, produzi, dirigi, mas nada se compara com a satisfação que eu tenho em exibir filmes e discuti-los depois, e trocar ideias sobre o filme, e apresentar coisas novas para as pessoas. Isso é realmente algo que me move. E aí essa mostra da Chantal ganhou uma versão ampliada, maior, com 20 filmes, que eu realizei no CCBB junto com uma grande amiga, a Patrícia Mourão, com quem eu trabalhei em algumas outras mostras depois, uma pessoa que acho que nesse meu percurso de curadora, das pessoas mais importantes que eu tive, a Patrícia Mourão, e com ela eu fiz a mostra da Chantal maior, né, uma retrospectiva maior da obra dela, no CCBB, em 3 cidades, a gente fez Naomi Kawase, a gente fez Trimin Ha, a gente fez Pedro Costa, Ritipan, então foram mostras que eu realizei aí já num contexto mais fora de um festival, né, dentro desses editais que os centros culturais costumam fazer para conseguir financiamento, né, eu mandava o projeto para esses centros e fui selecionada algumas vezes. Aqui atrás, inclusive, está meio desfocado, mas dá para ver alguns cartazes dessas mostras que eu realizei. Então, a minha experiência com curadoria começa, né, nesse momento ali, enquanto eu estava fazendo o mestrado, tem mais ou menos uns 20 anos, desde então eu tenho realizado esses projetos, tanto projetos mais, digamos assim, em que eu inscrevo um projeto para um edital do CCBB ou da Caixa Cultural, nós vamos falar sobre isso um pouco, mas também como curadora convidada de alguns eventos, né? O Festival de Curtas de Belo Horizonte já me chamou algumas vezes para ser uma das programadoras, das curadoras das mostras, né? Então, esse processo de seleção, o próprio Fórum Doc, eu fiz seleção também. E quando não é no momento de selecionar os filmes para serem exibidos, eu também já compus muitos júris, né? Já estive nessa posição de ser júri de festival. Já fui júri do Festival de Tiradentes, né? Na Mostra de Tiradentes, que é um grande festival. Foi quando eu conheci a Carol Almeida, que é uma grande companheira aqui nesse projeto de livro, nessas aulas. E também, além de Tiradentes, já fui júri da Semana dos Realizadores no Rio, já fui júri do Festival de Curtas também. Enfim, já tem um tempo aí na estrada, ocupando essa posição que é um pouco, às vezes, tensa, né? De avaliar, de fazer um trabalho de curadoria que também exige um trabalho de criar critérios, de julgamento, de alguma maneira, de avaliação, de análise. Não é simples, não é simples. Ao mesmo tempo, é muito gratificante quando você sente que você está fazendo algo que contribui, né, para que as pessoas fiquem um pouco mais atentas a formas diferentes de narrar, a outras formas de contar história, a outras maneiras de representar um homem ou uma mulher, uma pessoa branca, uma pessoa preta, outras formas de figurar as relações humanas. Isso me interessa profundamente.
Bom, é isso, acho que, né, meu doutorado também concluí na UFMG, numa pesquisa sobre documentário brasileiro, dirigido por mulheres, com mulheres, eu tenho muito interesse especificamente nessa questão do cinema realizado por mulheres ou com mulheres, mas aqui o nosso assunto hoje é realmente esse trabalho da curadoria. Eu espero que no final da aula, pessoas que tenham interesse específico nesse campo de curadoria possam ter aprendido um pouco mais sobre alguns modos de exercer, algumas formas de ação, de visionamento dos filmes, de organização, tá? É, acho que é isso para me apresentar. Eu vou compartilhar minha tela para não me perder muito e para vocês terem uma referência também. Vou deixar um link na descrição do vídeo com um material onde vocês podem baixar esse material que eu vou apresentar, tá? Mas quem quiser tomar nota, fique à vontade. Eu vou então compartilhar aqui a tela. O título da nossa aula de hoje é Curar. Na verdade, está errado esse título. Ai, meu Deus, espera aí, quem sabe faz ao vivo, espera aí, que eu vou só corrigir isso aqui. Não é curar, curar, cuidar. Então, vamos lá de novo, agora sim. Nossa, deu um efeito maluco aqui, né? Calma, gente, que vai dar tudo certo. Deixa eu só tentar colocar isso aqui em formato de apresentação. Espero que vocês estejam me vendo aí, ou vendo a minha tela, pelo menos, com algumas notas do que eu quero tratar hoje aqui nessa aula com vocês. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu acho que é importante, e esse movimento eu faço no texto também do livro, né, que a gente está lançando, e que motiva essas aulas, esse curso, é a gente pensar e refletir um pouco sobre o próprio sentido de curadoria. A gente usa a palavra, né, e às vezes não para pensar o que ela significa, qual que é a etimologia da palavra. E o que a gente sabe é que curar, o ato de curar, né, que está na origem da palavra curadoria, nós vamos voltar para essa palavra, né, tem a ver com zelo, com cuidado. Guardem essa palavra cuidado, nós vamos voltar nela, atenção com alguma coisa. A etimologia da palavra curadoria tem origem no latim curator, que quer dizer aquele que administra ou aquele que tem cuidado e apreço. Mas aí o que significa cuidado? Eu fui conferir no dicionário, adoro fazer isso, ir para os dicionários. E a palavra cuidado, ela tem tanto, no dicionário, ela está descrita como um adjetivo, como um substantivo masculino e como uma interjeição. Cuidado, né? Como adjetivo, algo que é cuidado, um jardim cuidado, né? Um relacionamento bem cuidado. Isso significa submetido a uma rigorosa análise, olha lá o termo, rigorosa análise, meditado, pensado. No segundo sentido, algo que é aprimorado, bem feito. Um terceiro, o que foi ou é objeto de tratamento especial, bom trato, tratado. Um quarto sentido, propositado, premeditado, previsto, calculado. Então, vocês vejam que aqui no adjetivo, a gente usa isso como adjetivo para dizer de algo que passa por um processo proposital, premeditado, com previsão, rigoroso, analítico, algo que foi pensado muitas vezes. Guardem isso, a gente vai voltar nesse aspecto, né? Enquanto substantivo, cuidado está como sinônimo, né, de uma atenção especial, uma inquietação, uma preocupação também, né? É um zelo, desvelo que se dedica a alguém ou algo, né? Ou é o objeto ou pessoa desse desvelo, é um encargo, uma incumbência, uma responsabilidade, né? Tem a ver também, olha lá, com trabalho, com ocupação, cuidado da casa, né? A gente fala, cuidado, vou cuidar do jardim, né? Trabalhar no jardim, né? Vou me ocupar. E, por fim, como interjeição, é quando a gente quer imprimir uma advertência, a necessidade de tomar atenção, de ter cautela.
Eu acho importante a gente pensar sobre a palavra cuidado, que está na raiz etimológica da palavra curadoria, porque desses sentidos aqui já se extrai muita coisa relacionada ao que faz um curador, qual que é o objetivo, né, do trabalho da curadoria, o que está envolvido nesse trabalho. Seria, acho, pouco interessante, responsável até da nossa parte, a gente achar que curadoria é só um trabalho de seleção, curadoria em cinema, né, diz respeito só a uma seleção. Selecionar é uma ação que exige muito do que está escrito aqui no sentido de cuidado, né? Exige rigor, exige pensamento analítico, né? Exige um tratamento especial com o que a gente está cuidando, com o que a gente está curando. Vou parar um pouquinho aqui de compartilhar e volto daqui a pouco. Eu espero que tenha dado certo aí para vocês, porque eu não vi muito a minha tela enquanto eu compartilhava, mas vamos torcer para ter dado certo. Uma coisa que eu acho que é bem importante dizer, pessoal, é que quando a gente está falando de cuidado, a gente tem uma vasta literatura, tanto no campo da saúde, quanto no campo da própria filosofia, sobre o que está envolvido nessa ideia de cuidado. Uma dessas noções eu aprendi lendo Foucault. Ele tem um livro, A Hermenêutica do Sujeito, em que ele está falando justamente sobre processos de subjetivação, e a gente sabe, né, todo mundo aqui só existe porque foi cuidado por alguém. Sem cuidado, ninguém sobrevive, não tem como sobreviver. E lá nesse livro, Foucault ele recupera um conceito, o conceito de cura sui, cuidado de si. Como é que no original é cura sui, o cuidado de si. E, bom, a história é que a gente conhece muito, né, da filosofia grega, a ideia do conhece-te a ti mesmo, que a esfinge fala, né, como um grande enigma. Mas existe um duplo sentido na tradução desse conhece-te a ti mesmo, que a esfinge lança como desafio, que é o cuida de ti mesmo. Só que na história do Ocidente, o conhecer ganhou relevância, enquanto que o cuida ficou em segundo plano, né? Foucault quem diz isso lá no livro dele, assim, a nossa filosofia cartesiana, né, desde Descartes, aposta muito no racional, né, na ideia de penso, logo existo. Então, o conhecimento é a base, né, fundamental da nossa experiência intelectual, enfim, do nosso crescimento. Enquanto que, dentro dessa ideia de cura sua, a proposta é menos racional, tem a ver com o cuidado de si mesmo, práticas de cuidado de si, práticas de atenção ao mundo. Não necessariamente conhecimento, entendem? Porque conhecer também envolve alguma dimensão de controlar, né? De conhecer, que é o que está muito no cartesiano é isso, né? Se a gente conhece, a gente consegue ter mais controle sobre aquela situação. Aqui não é o caso, né? Aqui o cuidado tem a ver também com essa proposta de estar atento. Quer ver? Vou mostrar de novo um slide aqui que está resumindo o que está em jogo nessa ideia de cuidado. Vou compartilhar assim a tela cheia. É muito louco esse efeito, né? De dar Lisa na Bíblia. Espera aí que é para compartilhar a minha tela. Aqui cheia, pronto. Cuidado de si, então, lá no texto do Foucault, tem a ver com 3 tópicos principais. Primeiro, é uma atitude, o cuidado. É uma ação, é um modo de se relacionar, de se confrontar com o mundo, de se comportar. Um modo de relação com outras pessoas. É uma atitude em relação a si mesmo, a outrem e ao mundo. Não existe cuidado passivo. Cuidar é uma ação. Por isso também que tem a ver com trabalho, né, gente? A gente falava já sobre isso. Segundo, é uma forma de estar atento, de olhar. Né? Então, o cuidado de si, ele implica uma mudança, um deslocamento do olhar, que já não é mais um olhar de si para o mundo, tá vendo? Então, não é o penso, logo existo, não sou eu que penso o mundo, é o mundo que me pensa. É um olhar do mundo para si. E ocupar-se de si implica, então, uma atitude, uma forma de vigilância sobre o que se pensa. Estar atento também ao que se pensa, sobre o que acontece ao meu pensamento. A meditação traz muito isso, né? Mas é uma forma de ter atenção. E é um modo de atuar, né? Um modo de se comportar
que implica também do qual é possível encarregar-se de si mesmo, se modificar, se purificar, se transformar. Então, a gente age e a gente se transforma nesse agir. Eu gosto muito dessa ideia do cuidado de si, quando a gente pensa que relações ela pode ter com a própria prática da curadoria em cinema, inclusive. Talvez porque no meu percurso como curadora, aqui eu volto também para mim um pouco, para não ficar tão, vocês não ficarem assim, só na telinha aí, vou ficar tentando fazer esse vai e vem no meu slide, né, algumas ideias para reter, mas o meu percurso como curadora me transformou. A minha relação com os filmes, com o cinema, a maneira como eu fui desenvolvendo essa atenção aos filmes, não foi algo que passou apenas por uma dimensão, é meu trabalho. Foi algo que formatou, conformou, me ajudou a também entender melhor meu lugar no mundo, quem eu sou. Tudo isso para dizer que não é um exercício banal, a meu ver. Eu estou aqui filosofando um pouco, sim, sobre a curadoria. Mas também para dizer que a gente deve começar, talvez, digamos, dando o devido peso, a devida importância para uma atividade que muita gente nem sabe exatamente do que se trata. Né? Assim, o sentido também começa por entender como é que as atividades que a gente escolhe exercer na vida nos transformam, nos mostram caminhos mais ricos, mais produtivos, mais éticos, transformam ao redor, mas nos transformam em primeiro lugar. Acho que eu queria muito começar, como eu faço no meu texto, aliás, uma reflexão que nos levasse para essa esfera do pensamento, a própria prática do pensamento se pensando. Ok? Tudo bem até aqui, eu espero. A partir, então, desse conceito de curadoria relacionado a cuidado, a cuidar, é que eu gostaria de seguir, né? Tentando aqui, talvez, partir para uma reflexão, a partir lá do capítulo que eu escrevo para o livro também, a respeito do que está envolvido, então, nessa atividade, que, ao mesmo tempo, ela manifesta um desejo, ninguém cuida à toa, sem querer. Cuidar é um ato intencional. A gente tem que desejar. Fazer curadoria envolve muito esse processo, essa dimensão do desejo. Tanto é que, no meu caso, não foi algo que eu premeditei, né? Não era algo que eu pensava. Me chamou completamente, como o desejo costuma fazer, né? Fui capturada. Então, é manifestar um querer, é desejar. Ao mesmo tempo, é uma tarefa que exige aprendizado, é por isso que a gente está aqui, né? Conversando sobre isso, trocando ideia. Exige um aprendizado. E uma prática. O cuidado é fundamental nesse sentido, que garante uma sobrevivência dos filmes, pelo menos, né? Os filmes que a gente seleciona para manter sendo vistos. Mas, no meu caso, uma sobrevivência literal, minha mesmo, enquanto figura, né? Uma vivência e uma sobrevivência, uma maneira de conduzir a minha vida que passou por esse exercício de curadoria dos filmes, de curadoria em festivais, do que eu conheci, né, os diálogos e as coisas que eu aprendi fazendo isso. Eu queria dar essa dimensão que coloca a curadoria, então, num lugar que não é apenas de uma tarefa, de uma atividade, de uma profissão, que dá a ela um status de modo de vida mesmo, de maneira de estar atento ao mundo. A gente acaba fazendo curadoria de muitas coisas na vida, para além dos filmes, né? Sendo ou não uma curadora, a gente faz curadoria de amizades, a gente faz curadoria de relações, a gente faz curadoria do que a gente vai comer. A gente está o tempo inteiro fazendo curadorias, se for pensar. Como fazer essa atividade curatorial, mesmo quando a gente não está falando de trabalho, né, rigorosamente, mas como é que a gente faz disso um ato de cuidado de si? De olhar para o mundo, de se transformar nesse olhar para o mundo, de assumir o compromisso ético de estar no mundo. Né? São questões que me movem. E eu falo um pouco delas também no começo do livro. Mas muito bem, eu espero que vocês tenham entendido por que essa viagem meio filosófica, existencial aqui no começo, porque agora a gente vai entrar numa fase um pouco mais técnica. Eu preparei aqui alguns slides mesmo, algumas lâminas, com algo que fala um pouco também da própria história da ideia de curadoria, né, do percurso histórico da atividade,
do que se espera de um curador, né? E vou compartilhar aqui o material de novo com vocês. Aqui. Deixa eu colocar a tela grande de novo. Aqui, pronto. Então, vamos lá. Esse termo curadoria, ele é mais comum no campo da arte, né? Muita gente já deve ter ouvido falar em curadores de museus, né, de galerias. Espera aí, que não tá legal, não. Aqui, pronto. Museu, de galeria, né, processos de organização de exposição, mostra artística. Quer dizer, na arte, a ideia de fazer curadoria tem a ver com isso de organizar um conjunto de obras de um artista, de mais de um artista, a partir dessa seleção prévia, que é o papel do curador, né, selecionar. Atualmente, a gente entende também que um curador ele faz muito mais do que organizar, né? Ele é um mediador, o curador. Ele faz essa mediação entre o artista, a própria obra, né? O artista, a obra do artista, e o mercado consumidor da arte, o público, né? E também o público especializado, a crítica artística. Então, o trabalho do curador vai muito além ali das obras, dos bens materiais em si, e ele acaba assumindo um valor simbólico muito importante, que é de ser um tradutor, um mediador, uma instância mediadora entre a arte e o público, falando de cinema, uma instância mediadora entre o filme e o público, né? No cinema, a curadoria tem muito a ver com a cinefilia, né? Curadoria e cinefilia são irmãs, têm relações de parentesco, né? Por muitos anos, considerou-se que a curadoria era o que pulsava no coração da cinefilia, né? Nos anos 50, quando a gente tem um avanço nos estudos de cinema, né, porque a gente teve, claro, tem estudos anteriores, obviamente, né, da vanguarda, mas foi nos anos 50 que a maioria das faculdades de cinema apareceram, inclusive no Brasil, quando a gente começa a ter mais livros sendo publicados, pesquisas, né, o cinema ele já tinha mais de 50 anos, quer dizer, já tinha alcançado uma certa maioridade, e as teorias começam a ficar mais complexas, tanto que é logo depois desse momento dos anos 50 que a gente vai ter o cinema moderno, os cinemas que vão recuperar muito do pensamento, né, sobre cinema. Nos Estados Unidos, os anos 50, 60 e 70 foram um período ali de muita efervescência, não só nos Estados Unidos, né, no mundo todo. Mas houve uma grande proliferação de cineclubes, né, de instituições culturais sem fins lucrativos que se dedicavam ao cinema. Aqui a gente está falando, né, tomando como uma referência o que aconteceu ali na cultura norte-americana, em função do cinema ser esse campo, né, muito dominado pelos norte-americanos. Mas eu gostaria até de corrigir, assim, vamos tomar aqui como referência o Brasil mesmo, né? Foi nos anos 50 que a gente começou a ter em São Paulo, né, grandes instituições importantes foram fundadas nessa época, né? Além dos primeiros cursos de cinema no Brasil terem surgido nos anos 50, a gente pode falar também dos museus, né, do MASP, a Bienal surgiu nessa época. Até quando a gente começa a ter uma efervescência cultural, artística grande no Brasil. E junto com isso, né, a gente começa a ter, inclusive, nesse período dos anos 50, os primeiros cineclubes, né, por exemplo, o Cineclube da Faculdade de Filosofia, que nos trouxe ninguém mais, ninguém menos que Paulo Emílio Salles Gomes, um grande professor. Não é verdade? Então, a gente está falando mesmo de um período que foi decisivo para pensar essa relação da curadoria em cinema, muito em função da atividade cinéfila, que era o quê, gente? Era um grupo de pessoas a fim de ver filmes que não estavam nas salas comerciais, então tem esse lugar de pensar filmes que não foram programados no circuito comercial, um circuito já muito dominado, oprimido, né, controlado pelos interesses do mercado, um mercado dominado por Hollywood. Né? Europa, Hollywood, mas sobretudo Hollywood. Então, há um exercício aí já desde o início que é de buscar o que está na margem, né, o que está fora do centro. E, naquele momento, buscar isso não era tão simples, né? Não tinha internet. Então, o curador, o programador, ele não era só um cara que selecionava, ele era o cara que conseguia o filme, a cópia, ele sabia buscar o filme, né? Ele sabia também, ele conseguia acesso aos filmes. Né? Ele tinha que saber não o que mostrar, mas como conseguir a cópia para mostrar. A gente está falando de um período que ainda não tinha sequer as tecnologias, né,
de filme gravado, digital, era tudo película, então era literalmente um intercâmbio de rolos de filme, imagina. E os primeiros cineclubes funcionavam assim, né? Como conseguir uma cópia de um filme raro. A gente tem algumas anedotas, lendas, né, sobre esses filmes. Limite, por exemplo, que é um filme muito importante brasileiro dos anos 30, que ficou anos sumidos, e foi um pesquisador, né, que encontra, o Saulo Pereira de Mello, encontra uma cópia de Limite já se perdendo e resgata, restaura, exibe essa cópia em pequenos ciclos. Então, a gente está falando de uma atividade que também é relacionada a encontrar a cópia, preservar a cópia na memória, né, e materialmente. Né? Essa coisa de gostar dos filmes que não são os filmes óbvios, os filmes que não são de fácil acesso, né, sempre teve esse traço forte de culto, como diz aí, né? Como se houvesse um segredo ali que aquelas pessoas guardavam. E eu acho que isso até hoje tem muito a ver no espírito assim, da curadoria, tem muito esse clima de um filme raro, um filme que pouca gente assiste, né? Algo que eu vou trazer de novo, eu vou descobrir e mostrar. Enfim, a história da curadoria passa muito por aí, e por essa cultura cinéfila, né? Que a gente vai falar também um pouco sobre isso, sobre essa cinefilia e a relação dela com a curadoria. Mas vejam que existe, então, na ideia de curadoria também uma ideia de coletivo, né? De atividade coletiva. Eu faço para os outros, com os outros, pelos outros, né? Entre outros. A cinefilia, essa ideia de filia, né? De amizade, tem a ver muito com isso. Pois, gente, com o passar dos anos, aqui fazendo um breve percurso histórico, né, nessa curadoria 2.0 que eu estou brincando aí, agora acho que já estaria na curadoria 5.0 já, né? Mas enfim, veio o VHS, né, a possibilidade de ter o filme gravado, facilitou bastante, já não era mais as películas, né, agora com o cinema digital, com a facilidade do streaming, eu vou falar bastante sobre isso mais no final da aula, na segunda parte, mas assim, mudou muito a nossa maneira de relação aos filmes, mudou muito a nossa maneira de assistir filmes, né, e é fácil fazer um download das obras completas de Antonioni na vida, né, as pessoas, elas se tornaram suas próprias cinematecas, e em alguns casos, isso é literal, né? Gente que tem um HD com uma coleção gigantesca de filmes. Não necessariamente é um curador, essa pessoa colecionadora, né? Mas é um cinéfilo, é alguém que tem amor pelo filme, pelos filmes. Né? Mas o que aconteceu com o digital, na verdade, é que a gente tem que lidar agora com um outro dilema, porque se antes a gente tinha que combater a escassez, a raridade de um filme, a dificuldade de chegar e assistir um filme, como eu falei, né, quando eu fiz a amostra da Chantal a primeira vez, eu fiz a amostra para ver os filmes, porque era difícil de conseguir aquelas cópias, então a amostra também era a maneira de eu trazer os filmes para assistir. Hoje é o contrário, é tanta informação, é tanto filme sendo produzido a toda hora, na internet dá para achar tudo, que o curador ele se torna, então, menos esse arqueólogo, né, que vai ali escavar alguma coisa, e mais alguém que consegue dar algum norte, né? Então, já não é mais dar acesso a outros cinemas, a filmes raros. Isso aí está mais simples de fazer hoje com a internet. Mas talvez ajudar o passeio por esses filmes. São tantos filmes, deixa eu dar um caminho possível, traçar alguma rota, fazer alguns mapas, né? Alguns mapas de jornada. Né? Acho que o papel da curadoria hoje tem muito a ver com isso. Tem sido, inclusive, essa palavra muito utilizada, meio gasta na internet, em função disso, né? Curadoria de conteúdo. Essa função que é, no meio de um mar de informação, você propor alguns caminhos, rotas possíveis de conteúdo. Eu acho que no cinema hoje a gente está falando muito nesse aspecto, né? Claro, de novo, não vamos generalizar, porque a gente ainda tem, claro, o papel da descoberta de filmes novos, tudo isso não morre, mas hoje em dia está muito mais disponível, digamos assim. Né? Até aqui, espero que esteja tudo bem. Aqui são essas ideias eu tirei de um trabalho do Penha, chamado Curadoria de Cinema Toma Novo Rumo em um Mundo Digital, em que ele pensa justamente a questão do digital, é um texto que já tem até um tempinho, né, 2015, então vocês pensam, de lá para cá a coisa só escalou, né? Mas o que ele diz é o quê? A curadoria de cinema não é só orientada para as necessidades de um lugar específico, cada vez mais
essa definição de curadoria é influenciada pelo momento específico em que ela se realiza. Tá vendo? Constantemente evoluindo junto com o cinema. Então, cada curadoria tem a ver com o seu contexto. Tem a ver com, e a gente vai falar muito sobre isso, né? Os contextos curatoriais. Como é que os filmes também dependem desse contexto. Eles não podem ser vistos isoladamente. Não existe um filme bom ou ruim isolado dos seus contextos. Acho que isso é uma coisa que apareceu muito para mim na minha prática curatorial, né? Mas ele conclui dizendo, uma coisa parece clara, a existência de curadores, que servem como guias e porteiros, tornou-se ainda mais importante no século XXI do que foi no século XX. E essa importância só deve crescer nos últimos anos, nos próximos anos, perdão. Vejam, então, que tem uma coisa aqui, né, que está sendo dita, que é, olha, não é porque está tudo disponível que já não precisa mais de um curador, porque a tarefa do curador já não é mais da curadora, da curadoria, já não é mais buscar o que é raro ou buscar o que é inacessível, e sim nos orientar sobre para onde ir nesse mar de informação, propor olhares, propor caminhos, propor desenhos, propor questões. Né? A curadoria hoje está muito imbuída dessa atividade de fazer pensar. E aí vamos sempre lembrar daquela ideia inicial lá que eu trouxe, isso é uma responsabilidade. Né? Tem que ter o cuidado, a palavra aí, cuidado de entender, que isso exige uma responsabilidade. Que a gente não faz isso impunemente. Né? Porque então, para que serve um curador, uma curadora? Qual é a função? Né? É fazer a ponte entre a crítica, ou seja, uma reflexão intelectual sobre uma produção artística, né? Fazer a ponte entre a crítica e o público. Mas nesse sentido mais amplo mesmo, de ser um mediador cultural. Né? Nesse sentido, ele tem a função social mesmo de propor leituras, de fazer traduções, né? Para o público como um todo, para o público em geral, para o mercado consumidor também, né? Tentando traduzir o sentido maior de uma produção artística. Né? Extrair sentidos. A curadora faz isso, o curador faz isso. Gente, esse slide que eu estou usando, eu preparei esse slide já tem alguns anos para dar um curso de curadoria, e eu estou aqui também reapresentando algumas coisas, e ele está usando sempre o curador, né? Vício de linguagem. Vamos tentar, devia ter corrigido isso, para curadora, curadores, né? Usar outros gêneros aqui também é bem importante. Agora que eu me dou conta que meu material aqui está precisando dessa atualização, vou deixá-la dita aqui para vocês, tá? Leio curadoras também, enfim, um parênteses. Mas vamos lá. Então, a curadoria, gente, é muito mais do que, como eu falei no começo, selecionar, né? Reunir algumas peças. Tem que dar sentido para a reunião. Né? Tem que dar sentido pleno para aquilo que eu reuni, classifiquei, ordenei. A maneira como a gente reúne os filmes, ordena os filmes, inclusive ordem de exibição, né? Como é que eu vou montar minhas sessões. Tudo isso exige um trabalho interdisciplinar. Por que interdisciplinar? Que faz a filosofia dialogar com as ciências sociais, né? Que trabalha o campo do estudo da arte, do próprio cinema, com a antropologia, com outros campos de saber, com uma visão de mundo que não está ali restrita a uma caixinha. Não basta você ser um especialista em cinema, em linguagem. O cinema não é uma arte que permite esse tipo de separação, de lógica de separação. Ele está integrado, né? Ele integra muitos saberes. Ele é uma linguagem muito intrincada. Então, é preciso saber criar propostas de curadoria em que os conteúdos, né, possam desenhar algo, um caminho de pensamento que se torne visível, para não haver aquela sensação de desorientação num emaranhado, né, de informações visuais de uma grande coleção. Uma metáfora que talvez ajude, eu não sei se alguém aqui já foi num grande museu, assim, que reúne de maneira, digamos assim, mais panorâmica, mais de colecionador, de colecionar tudo. Vamos pegar aí um Louvre da vida, um London Museum, né, esses museus muito grandes, de coleção, que tem de tudo, e você fica ali meio perdido, né? Assim, nossa, para onde que eu olho? O que é que eu estou vendo aqui a não ser uma grande coleção de coisas muito diferentes, muito volume, né? O que se entende hoje é que o curador é aquela pessoa que vai pegar essa grande quantidade e propor alguns percursos. Então,
para continuar na minha metáfora dos museus, é sair do Louvre e parar no Museu d'Orsay, assim, né? Que é um museu que tem um pintor só, que é o Jardim de Monet, fez aquele percurso e aquele caminho, né? Chegar, por exemplo, aqui no Brasil, para não ficar tão assim no eixo Europa, eu peço desculpas pelo meu eurocentrismo do comentário aqui, mas é onde eu vi mais museus, infelizmente, foi lá mesmo na Europa. Mas no Brasil, se a gente for pensar, numa cidade como São Paulo, pensar no Museu da Língua Portuguesa, sabe? São exposições que têm um direcionamento, que têm uma proposta. Essas mostras que a gente encontra, que não são coleções muito variadas, que propõem uma leitura, um caminho de pensamento. Né? Por isso aquele textinho curatorial ali na parede. Então, isso é um trabalho que é de avaliação, é um trabalho analítico, mas, sobretudo, um trabalho que coloca aquela proposta de organização ali numa perspectiva histórica, numa perspectiva política, numa perspectiva estética. Então, aqui eu queria que a gente pensasse a relação entre esses termos, né? A curadoria, que exige uma cinefilia, um amor ao cinema, um amor pelo cinema, mas também essa ideia, né, de amizades, de criar coletivos, de fazer por outros, por outrem, de criar situações coletivas, mas também uma curadoria crítica, nesse sentido de conseguir observar, discernir aspectos, critérios que permitem vislumbrar um pensamento por trás daquele trabalho. Não é só reunir as peças. Né? Não é um trabalho apenas... pensa um quebra-cabeça. Não é só juntar as peças, é organizá-las para que elas formem um desenho. Então, é um pouco mais complicado do que pode parecer no primeiro momento. Né? Aqui eu estou tirando essas ideias no trabalho da Milena Nepomuceno, que escreveu uma dissertação sobre a formação do curador nos festivais de cinema. Né? E ela diz, o curador aparece como fonte principal do entendimento da sua profissão, ou seja, né, para você falar sobre a profissão de curadoria, é importante que você tenha vivido essa profissão, acho que é por isso que eu estou aqui, né? Acho que é um trabalho que não existe assim, um manual de como fazer, diferente de outras profissões que podem ter guias, modos de trabalhar, não existe aqui, e que depende desse relato de experiência, né? Que eu acabo fazendo um pouco ao falar da minha experiência aqui também. E aí, olha lá, o curador, então, propõe recortes em conjunto de obras que talvez não tenham ocorrido antes, esse recorte. Sequer ao próprio artista. Né? O curador associa obras que podem, às vezes, ser contraditórias, traz à tona outras que, para muitos, podem parecer até irrelevantes, criando, assim, um conjunto que se constitui uma proposta de diálogo entre o público e o que marca um determinado momento cultural e artístico. É necessário, então, que ele fomente a inserção à cultura, ao debate e à comunicação entre públicos. Né? Então, é muito mais do que simplesmente exibir filmes. É propor que essas exibições dialoguem de maneira a criar novos pensamentos. Ah lá, pensar, né? Pensar a cultura, debater, promover diálogos, promover debates. Não por acaso é muito comum que trabalhos de curadoria sejam acompanhados de trabalhos de organização de mesa de debate, de sessões comentadas, de momentos de reflexão. Né? Nunca é apenas mostrar o filme, é mais que isso. Bom, aqui eu vou entrar numa parte um pouco mais metodológica. Deixa eu interromper aqui um pouco o compartilhamento da minha tela. Só para me certificar de que está tudo dando certo, tudo indo bem, antes da gente ir, então, para o como, né? Até aqui eu tentei, até esse ponto, nessa aula que pretende fazer um voo rasante, assim, sobre alguns aspectos da curadoria, eu tentei sinalizar para o seguinte, o sentido da atividade, né? O que significa. Eu estou gravando essa aula e é engraçado, vocês me desculpem, tem hora que eu olho para cá, que é olhando para vocês, câmera, tem hora que eu olho para cá, que é olhando para a tela do computador, então vocês me perdoem esses olhares, tá vendo? A gente nunca sabe direito para que lado olhar, né? Mas é isso que a curadoria quer saber. Para que lado olhar? Onde eu direciono meu olhar, e ao fazer isso, o que eu estou propondo? O que vibra ao redor desse direcionamento? Né? O que significa eu selecionar este ou aquele filme para uma mostra competitiva? O que significa eu escolher fazer determinado recorte curatorial? Quais são as implicações disso na cultura, na vida, no mundo?
É um engano achar que isso não afeta, né? Que a arte é algo banal, que não afeta. Ao contrário, né? As curadorias, elas permitem ampliar nossas visões de mundo. Eu queria muito que esse sentido tivesse guardado entre nós, então, de saída. E aí a gente vai entrar, então, agora numa segunda parte da aula, que trata um pouco mais, digamos assim, pragmaticamente, de aspectos metodológicos, né? É, formas de fazer, que eu tentei sistematizar a partir da minha experiência, a partir de leituras também, tá? Então, vamos lá, vou colocar de novo aqui. Tá lá o efeito maluco. Vamos lá para a nossa slide. Então, etapas da curadoria. Como a gente está falando de uma curadoria que pensa, né? Que quer pensar, que quer propor pensamentos, pensar também envolve definir conceitos, ou selecionar conceitos, ou imaginar, né? Então, muitas vezes, aqui, vamos tentar, né, na prática. Isso vai ser, eu quero fazer um trabalho de curadoria que passa por autor, por autoria. Esse é um conceito importante para mim, autoria. Então, eu vou selecionar, como eu fiz, por exemplo, quando eu fiz a amostra da Chantal, né? Um conceito era a autoria mesmo. Eu queria mostrar o trabalho de uma autora, entender os traços desse trabalho, né? Organizar um conjunto para pensar uma autoria, uma forma de entender, que visão de mundo, um estudo de autor, né? Autoral. Existem outros conceitos possíveis, a gente viu, né? Essa mostra vai ser uma mostra contemporânea, são filmes recentes. O que é o contemporâneo? O que a gente está entendendo do contemporâneo? É uma mostra que eu quero fazer só de documentários? O que nós estamos entendendo por documentário? Lembra? Pensar, entender melhor o conceito é o movimento que eu fiz nessa aula aqui, quando eu falei assim, vamos olhar a curadoria, o que significa? Então é isso. Acho que a primeira coisa é ter uma noção do que a gente está querendo pensar, né? Quero fazer uma mostra de filmes feministas. Que feminismo a gente está falando? É disso que eu estou chamando aqui de tentar vasculhar um pouco mais o que estamos entendendo por esse conceito que norteia a mostra, né? Tem conceitos mais óbvios, sei lá, filmes recentes, o conceito, né, tem que ser nos últimos 2 anos, é o último ano, o que nós estamos chamando de filmes recentes, contemporâneos, por exemplo, né? É por aí um pouco, né? Entender um pouco a partir desse conceito é que vai ser possível estabelecer critérios para fazer o recorte, o foco que a gente vai colocar na curadoria. Né? Então, por isso, então, se o conceito são filmes contemporâneos, qual que é o critério? São filmes feitos nesse ano e no último? Filmes feitos nos últimos 3 anos? Filmes feitos nos últimos 5 anos? O que eu estou chamando de contemporâneo? Né? Ou, no caso, então, de uma mostra de autor. Não vou conseguir mostrar todos os filmes dessa diretora. Como que eu vou, então, com que critérios eu vou selecionar os que eu quero exibir? Eu vou tentar pegar um de cada década, vamos tentar variar, desde o início até o último, pegando a maioria, né, de várias fases da realização, ou não, eu vou pensar um tema, vou pegar filmes que essa autora realizou que diz respeito a um aspecto específico da carreira dela, né, tentar definir alguns critérios de seleção. Às vezes essas etapas, gente, elas não acontecem tão organizadamente aqui não, sabe? Pode ser que você tenha uma intuição antes de definir isso, mas é legal na hora de montar um projeto que você entenda. Na hora que você queira, né, elaborar uma mostra, um projeto de mostra, que isso aqui esteja claro, assim, esteja nítido. O que se quer dizer com aquele, já que a gente está dizendo que a curadoria também é uma forma de aposta em alguma coisa. Né? É a partir desse conceito, desses critérios, que vai ser possível fazer relações entre os filmes que estão compondo aquela amostra, os filmes que foram selecionados. Né? A partir daí. Isso vai ajudar muito naquele trabalho de organização do qual a gente falava, para justamente conseguir organizar uma programação. Então, o trabalho curatorial, ele tem essa dimensão do pensamento, mas ele tem que virar prática, né? Ele tem que compor, tem que virar uma programação coerente, né? Organizada de maneira melhor esse filme passar depois daquele, esse aqui tem que vir antes, aquele ali tem que passar tal hora. Tudo isso é um quebra-cabeça. Compor uma programação não é fácil,
quando a gente está falando de festival, então, é muito mais difícil, né? Quando é uma mostra de um autor, é mais simples, mas um festival é muito mais difícil. Mas é isso, como é que a gente organiza, então, a ordem dos filmes, porque compor a programação, nesse caso específico de mostras de cinema, para passar em sala de cinema, é uma coisa bem importante. A gente vai ver daqui a pouco como é que isso muda na época do streaming, né? Que é um segundo momento da aula. Mas para a curadoria, digamos, que eu realizei até bem recentemente, que era muito focada em eventos de cinema, isso aqui implica como organizar o tempo. Pergunta crucial para todo mundo, né? Uma pergunta vital. Como é que a gente organiza o tempo? Quais filmes vêm depois? Qual é a duração de cada sessão? Como é que eu equilibro essas durações? Se alguém quiser acompanhar toda a minha curadoria, como é que ela vai sentir a modulação de forças de um filme para o outro? Né? E tudo isso é desejável que isso vá parar num texto, num papel. Num papel ou numa tela, hoje em dia, né? Mas o trabalho curatorial muitas vezes exige que se escreva sobre o que a gente está fazendo. Lembra, é sobre produzir reflexão, é sobre fazer pensar. Né? Então, é muito comum esses trabalhos de curadoria exigirem também habilidades de escrita. Né? A maioria das mostras que eu realizei, pelo menos, tiveram catálogos que as acompanharam, que eram reuniões de textos escritos por diversas pessoas, organizados pela equipe da mostra, mas muita gente escrevendo sobre aquele filme específico, aquele autor, né? Textos analíticos, críticos, reflexivos. Né? Esses textos podem ou não ser organizados em catálogo, mas algum material explicativo é interessante. Né? Outra maneira interessante de promover reflexão, além dessa coisa de um material escrito, é o que eu estava dizendo antes, da gente fazer as sessões serem comentadas, acompanhadas por debate, por conversas, né, que possam expandir o sentido do que a gente assistiu, né, os conceitos, os critérios, os recortes escolhidos, ok? Eu coloquei aqui em linhas gerais algumas etapas, tentando sistematizar algo que é difícil de sistematizar, mas com a intenção de auxiliar mesmo todo mundo a entender que não dá para ir direto para uma seleção sem pensar algo sobre conceitos ou sobre ideias que rondam aquela seleção. Né? É muito comum. Claro, quando você está fazendo um trabalho que é mais de visionamento para selecionar, como eu falei lá, a ideia de um filtro, né? Tem vários filmes e eu tenho que selecionar um conjunto, mostras competitivas para festivais, seleção mesmo, quando não sou eu que vou atrás dos filmes, que para ir atrás dos filmes, essa ideia tem que estar bem nítida na minha cabeça. Às vezes, não, quando eu estou fazendo seleção para um programa de um grande festival, as ideias vão aparecer à medida que eu vou conhecendo os filmes. São os filmes que vão me trazer as ideias, né? A gente começa, por exemplo, um festival de curtas, centenas e centenas de filmes, né? Curta-metragem. No começo, você começa a assistir meio entendendo o que aquele conjunto te fala. E aí, depois de ter assistido alguns, uma quantidade maior, você vai entendendo que os próprios filmes vão trazendo algumas questões interessantes, que dá para reunir aquilo ali em caminhos de curadoria, de programação, a partir do que o conjunto dos filmes propriamente traz. Então, não é um conceito prévio nesse caso. É um conceito que se dá no visionamento dos filmes. Os próprios filmes fazem pensar. Essa ideia nós nunca vamos deixar de lado. O cinema é uma forma de pensamento, de expressão e de pensamento. E a curadoria exige estar atenta a essas formas, né? Mas, então, a gente estamos falando aqui de critérios, né, para organizar uma amostra, de critérios para fazer a curadoria funcionar. E aí, tem um slide aqui também que eu vou mostrar. Perdão, gente, peraí, que eu não embolei. Eita, aqui. Falei das etapas, alguns critérios com os quais eu já lidei, né? Tem vários outros que não estão aqui, né, gente? Longe de mim querer esgotar. Mas, por exemplo, para um festival de curtas, a duração é um critério. Né? E geralmente isso está, inclusive, a própria organização, a comissão organizadora recebe, né, uma orientação quanto a isso de alguns festivais. Tem festival de curta que acha que curta tem que ter até 20 minutos, tem festival que considera até 30 minutos. O que, é que nós estamos chamando de curta-metragem? Né? Então, qual que é o critério? São filmes até tantos minutos. Duração pode ser um. Né? Pode ser também um critério, inclusive, quando eu estou fazendo uma amostra que não é necessariamente de curta-metragem, mas tem um filme longo, tão longo, 5 horas de filme, que apesar de ser genial, não vai caber na minha amostra.
a duração aí de novo, como critério. Né? Atualidade, como acontece, por exemplo, na mostra contemporânea do Fórum Doc. Né? A atualidade, o que eu estou chamando de um filme contemporâneo, como eu falei, né? Muitos festivais, por exemplo, nas mostras competitivas, só aceitam filmes do próprio ano vigente, por exemplo, 2025, se fosse o caso aqui, ou do último ano, 2024. Né? Mostras competitivas costumam ter esse critério da atualidade. Então, se chega algum filme no conjunto lá, você está fazendo seleção para um festival e tem um filme mais antigo, vai entrar, né, ultrapassa a duração. São critérios mais técnicos esses aqui, né? Outra coisa que pode ser critério para fazer uma curadoria é a raridade do filme, né? Isso, vocês lembram? Desde o início da atividade curatorial, que essa ideia de ser um arqueólogo do cinema, né? Encontrar aquela cópia rara, aquele filme que foi pouco exibido, que ninguém nunca ouviu falar, o primeiro filme de um ator que ficou famoso e depois ninguém nunca assistiu o primeiro filme dele, ou né, um corte raro do diretor de algum filme. A raridade, ela tem esse componente, né? Essa aura, para pensar lá com Benjamin Algo, Benjamin ia me xingar, sabendo que eu estou falando que o filme tem aura. Ele estava dizendo justamente o contrário, né? Que o filme não tem aura por ser uma reprodução, mas aqui no caso, a raridade, né? Um filme raro, um filme pouco visto, um filme que estava sumido, é o caso do Limite, que eu contei lá no começo, né? Um filme que ficou desaparecido durante anos. Tudo isso é um critério, muitas vezes, para uma curadoria, né? Claro que existem critérios estéticos, né? O filme, quando é formalmente instigante, adota inovações estéticas interessantes, visíveis, né? Pode ser critério também, né? Inovação estética, a relevância histórica, né? Como eu disse, o primeiro filme realizado por alguma diretora, algum diretor famoso, ou um filme que ficou perdido, né? Por exemplo, os filmes de Auschwitz, que não foram exibidos, né? Naquele momento. A gente sabe que os campos de concentração foram filmados, mas não foram exibidos no momento em que acontecia, né, a catástrofe da Shoah, do nazismo, do extermínio. Né? E aí tem um valor histórico, às vezes, um filme que foi filmado naquele momento e não foi visto. Né? Alguns filmes que têm cenas da guerra têm esse caráter. Aqui no Brasil, essa relevância histórica também passa, por exemplo, por pensar, né, filmes que têm essa, por exemplo, uma marca muito forte na cultura brasileira, né? Vou fazer uma mostra só com chanchadas. A chanchada, ela era, a gente sabe, um formato, uma linguagem, um gênero brasileiro, bem brasileiro de cinema, super comercial, né? Super nada raro, né? Era fácil assistir esses filmes, estavam em tudo quanto era cinema. Não eram filmes que tinham grande dose de inovação estética, ao contrário, seguiam certos padrões estéticos muito delimitados, como todo gênero, né? Códigos de gênero. Mas fazer uma mostra hoje da chanchada é pensar na relevância histórica que esse fenômeno teve para o Brasil, para a cultura cinematográfica brasileira. Né? Então, isso também pode ser um critério. Né? Pensar mostras temáticas, né? As bruxas no cinema, como teve aqui recente, mostra curada pela querida Carla Italiano, Juliana Guzmán também estava na equipe, enfim, pessoas queridas que fizeram a mostra tem uma coerência temática, né? Filmes que tratam de determinado tema também, super possibilidades, existem muitas, né? A juventude no cinema, existem muitas possibilidades. Lá no Cine Humberto Mauro, no Cine Santa Teresa, que é onde eu trabalho atualmente, aqui em Belo Horizonte, o Cine Santa Teresa, a gente faz muitas mostras com essa ideia de uma coerência temática, sabe? Como é um cinema que tem uma vocação assim, muito popular, é comum, por exemplo, em junho é Dia dos Namorados, vamos fazer uma mostra sobre romances no cinema, a gente faz a mostra. É tema que une isso, são filmes muito diferentes, mas tematicamente eles têm algo que atravessa, né? É um critério possível. Não que seja legal, né, a gente separar tema e forma, são coisas juntas, mas espero que esteja dando para entender aqui o que eu estou querendo propor, né? Dizer como um dos critérios que eu, pelo menos na minha experiência, a gente já passou por isso, né? Tem filmes, gente, que são filmes feitos no calor de um acontecimento histórico que precisava ser registrado e que às vezes a câmera tremeu, falhou, o microfone não funcionou, mas a força política do filme é tão grande que ele tem que ser exibido. Esse critério aqui da relação do filme com a urgência da sua época, eu acho que está muito presente, por exemplo, quando a gente vai conversar
em festivais, sobre a necessidade de abandonar certos cânones da arte. Isso aqui, essa parte estética, né, formal, um filme que tem grande tratamento estético, linda fotografia, contra filmes que são, às vezes, pobres, aspas, muitas aspas, em termos estéticos, filmados com câmeras muito simples, com som captado do jeito que deu, mas que tem uma urgência. O filme existe porque ele fala de algo que é urgente, tem uma força política. Quem o realiza, né, o contexto do que está sendo dito ali, o que está em cena. Isso, para mim, é um dos critérios mais importantes. E, muitas vezes, em função de uma cultura cinefílica, né, cinéfila, que valoriza muito esse gesto do estético, a gente perde, muitas vezes, um olhar mais atento para a força política que um filme pode ter. De novo, não querendo separar estética e política, são coisas muito relacionadas. Mas é isso, né? Um filme muito bem acabado significa que teve muito dinheiro para ser feito. Politicamente falando, tem filmes que não tiveram tantos recursos e que têm uma urgência. No Brasil, é bem importante pensar nessa dimensão aqui da força política para valorizar cinemas de periferia, para valorizar cinemas realizados em contextos outros que não os cinemas dos grandes centros urbanos, para pensar cinema indígena, né? Então, aqui, acho que interessante vocês assistirem, lerem o texto de Amaranta César, que é uma das coautoras do livro, que me ensina muito sobre essa necessidade de pensar politicamente a curadoria. Né? Entender que fazer curadoria é sempre um gesto também de exclusão. Toda escolha tem renúncia. Selecionar aqui é não selecionar ali. E, em geral, esses não selecionados podem ser não selecionados por questões que, politicamente falando, têm que ser revisadas. Né? Às vezes, não, esse filme aqui tem um som com problema. Tá, mas é por isso que ele não será selecionado? Será que o que ele está fazendo não é algo que tem uma força política, uma urgência, que vale mais do que uma questão técnica? O que é um bom filme? Né? Nossa, pergunta complexa. A gente pode também querer fazer, como eu falei, né, uma coisa variada, juntar um tanto de filme, variação pode ser um critério. Não, o mais variado possível, pode ser, né? Um panorama, né? Panorama da produção brasileira dos últimos 20 anos. Uma mostra que proponha isso vai ser muito variada. Ela não vai conseguir achar uma unidade de coerência temática, uma unidade de duração, muito menos, ou de força política. Vão ser filmes muito variados, e aí pode ser um desejo fazer essa variação aparecer como critério. E claro, né, gente, nunca esquecer de um critério que tem gente que finge que não existe, mas atua muito, que é o gosto pessoal. A gente tem que tentar afastá-lo muitas vezes para não ter tanto viés inconsciente nas nossas seleções, mas é claro que ele age, obviamente, né? Não vamos ser besta aqui, que tem discussões. Claro, o que é o desenvolvimento, talvez, de um curador, de uma curadora de cinema? O que a gente tem que aprender a fazer de fato? É parar de defender o filme porque gosta. Mas eu gostei. Isso não é argumento, né? A gente tem que saber defender o filme por aquilo que a gente estava dizendo antes. Qual é a coerência de pensamento que esse filme traz para esse conjunto que a gente está apresentando? Você gostando ou não. E aí tem uma citação do Barthes que eu adoro sobre o gosto, que eu vou deixar aqui lançada, assim, para a gente pensar, né? O Barthes tem uma frase que eu amo, ele fala que eu gosto. Gosto, não gosto. Isso não tem a menor importância para ninguém. Isso aparentemente não tem sentido. O gosto é essa dimensão, né? E daí que você gosta? A pergunta é essa. No entanto, por que não dá para abrir mão do gosto? Tudo isso quer dizer, meu corpo não é igual ao seu. Né? O que eu gosto difere do que você gosta, porque nós não temos a mesma experiência sensível. O que me toca não é o que vai te tocar. Né? Assim, nessa espuma anárquica dos gostos e dos desgostos, espécie de picadinho distraído, desenha-se pouco a pouco a figura de um enigma corporal, atraindo cumplicidade ou irritação. Aqui começa a intimidação do corpo, que obriga o outro a me suportar liberalmente, a ficar silencioso e cortês diante de gozos ou recusas de que não partilha. Eu pus essa citação como uma provocação, né? Meio que contra o gosto e em defesa do gosto ao mesmo tempo. Contra o gosto, porque é óbvio que se a gente vai só para o gosto pessoal, a gente não está caindo, a gente não está fazendo o que eu acho que é o mais importante, a gente não está tendo cuidado com os filmes. Né? O gosto não tem a menor importância para ninguém.
Acho que é essa frase do Dark tem essa dimensão assim, se você gosta, isso é sua questão, né? Tem uma dimensão muito individual na ideia de gosto, mas não dá também para abandoná-la totalmente, né, gente? Porque é com o corpo que a gente assiste um filme, é com o corpo que a gente sente um filme. O corpo está presente no nosso pensamento, não dá para separar corpo e pensamento assim, né? Eu não acredito nisso, pelo menos. Então, é sim uma maneira, né, de uma espécie de critério que a gente tem que, ao mesmo tempo, admitir que existe, confiar nele em alguma medida, mas desconfiar dele também. Estar aberto a rever o próprio gosto. Não cair naquela ideia de que gosto não se discute. Gosto, no caso aqui do curadoria, não só se discute, como se reinventa, se refaz, se renova. Né? É um critério. A gente vai falar também, então, peraí, antes de ir para as possibilidades de atuação, eu espero que tenha ficado ajudado a clarear, né, a entender, a tornar mais evidente algumas das formas de trabalho com curadoria que eu já experimentei, pensando assim, né, na dimensão, acho que sobretudo na dimensão política. A minha escola de cinema vem muito atrelada a essa ideia de que a gente não mostra nada impunemente. Né? A citação que abre o meu livro, a epígrafe do meu capítulo no livro, diz muito sobre isso, né? Sobre a ideia de que a gente não mostra nada impunemente. Vou até ler para vocês, é uma citação de um autor que a gente estudou muito lá no Fórum Doc, que é o Jean-Louis Comolli, e eu vou colocar aqui para vocês lerem a citação. Essa é a epígrafe do texto que eu, né, escrevi, com o qual eu contribuo para a publicação. Deixa eu só ajeitar aqui para ficar numa letra um pouquinho mais legível para vocês. Então, como é que diz o Comolli? Ó? Ele escreve assim, deixa eu colocar aqui. Como eu disse, né, eu uso isso como epígrafe de texto, e eu acho que isso aqui é bem importante, assim, antes da gente ir para as possibilidades de atuação, para isso. Deixa eu ampliar aqui a tela para vocês verem comigo essa citação, que eu acho que ela nos ilumina alguma coisa. Olha lá. Mostrar nada tem de passivo, de inerte, de neutro. Qualquer que seja a clareza do ser ou do momento representados, a ação de mostrar permanece opaca, permanece uma ação, uma passagem, uma operação, isto é, uma turbulência, um distúrbio, uma não indiferença. Gosto muito dessa ideia de que a gente não faz curadoria impunemente, de que a gente não está no campo da objetividade. A não indiferença, né? Em que atuam, tá vendo, também as minhas paixões, meus gostos, meus vieses, mas estar atento aos próprios vieses também, né? Por isso que eu acho bem mais interessante um processo de curadoria feito coletivamente. Eu vou fazer uma pausa, aproveitar que eu estou aqui gravando essa aula e meus cachorros latiram, e fazer uma pausa para a gente entrar na segunda parte da aula, em que a gente vai tratar um pouco mais dessa questão das possibilidades de atuação, de alguns aspectos mais práticos da curadoria, mas também, sobretudo, em que eu quero discutir um pouco a diferença de fazer curadoria, como eu sempre fiz, para festivais, para eventos, e o que acontece agora, né, que é a curadoria para streaming, para trabalhar numa plataforma, tá? Deixa eu parar aqui um pouquinho de compartilhar. Espero que esteja dando para me acompanhar por aí. A gente já tem aqui 1 hora, mais ou menos, de aula, e a gente faz uma pausa, então eu já retomo, vou buscar uma aguinha e já retomo para a gente continuar. Ok? Então, deixa eu ver aqui como é que eu faço para
parar de gravar. Ah, eu acho que não tem como fazer uma pausa de total. Então, eu vou só deixar, eu vou só buscar minha água mesmo, porque eu esqueci da água ali. Já volto para a gente continuar na segunda parte. Beleza? A gente volta já. Muito bem, voltei. Deixa eu acender a luz também, peraí. Ok. Seguimos, então. Um minutinho aqui. Depois eu acho que eu vou tentar editar, não sei se vai direto. Vamos seguir, né? Vamos lá, gente. Então, eu estava dizendo, né, que eu ia terminar aqui de passar por essa, digamos, essa sequência aqui de aspectos mais práticos da curadoria. Né? A gente falou de critérios de seleção que dá para considerar, a gente falou de. Deixa eu fazer assim agora. Pronto, deixa eu colocar isso aqui em tela grande. Acho que assim vai ficar melhor para vocês verem, pelo menos para mim fica melhor. Assim, pronto, pronto. Essa aqui que eu estava mostrando, deixa eu voltar lá para o slide que a gente estava. Olha aqui, critérios, atuação, possibilidade de atuação. É aqui que a gente vai chegar para entrar nessa atuação mais recente que eu tive, que é a atuação para streaming, né? Que não está aqui no meu slide, mas que eu tenho que atualizar. Porque até então, onde é que eu atuava enquanto curadora, programadora, né? Como eu falei, festivais de cinema, né? Foi onde eu comecei. Festivais sempre precisam de alguém nessa atividade. Essas mostras mais temáticas ou mostras de autor que eu mencionei, né? Então, essas temáticas, inclusive, podem ser regionais, né? Cinema catalão, né? Eu já fiz uma mostra, trabalhei com uma mostra assim, ou cinema mineiro, mostra de autor, que acho que é uma das coisas que eu mais fiz, né? Chantal, Naomi Kawase, Trini Ha, pegar um diretor e mostrar um conjunto de obra. Organizar cineclubes é sempre uma possibilidade de atuação de um curador, né? E organizar alguns programas, algumas sessões especiais também.
Dentro dessa ideia de programas e sessões especiais, talvez, é que eu situaria o meu último trabalho mais recente, meu trabalho mais recente em curadoria. Na verdade, eu queria talvez terminar aqui para a gente pensar duas possibilidades de atuação que estão correlacionadas com a minha atividade profissional recente, né? Que é para onde eu caminho lá no meu capítulo do livro, é onde eu queria chegar com essa história toda aqui de pensar a curadoria. Por quê, gente? Eu, como falei, trabalhei muito tempo, né, no Fórum Doc, fazendo festivais, fazendo mostras de cinema. Depois, com a coisa de começar a dar aula, né, trabalhar dando aula, acho que dar aula também é uma maneira de fazer curadoria. Né? Organizar um curso de cinema brasileiro é fazer uma curadoria de filmes que você acha que são importantes para mostrar, uma curadoria de relevância histórica, de relevância política. Né? O professor é, de alguma maneira, também um programador, um curador. Mas, bem recentemente, eu fui contratada para trabalhar num projeto de programação, de curadoria para um site chamado Embaúba Play. Eu vou até mostrar para vocês aqui a página da Embaúba. Esse é um projeto que eu participei durante um tempo específico, que era quando eles tinham, né, um recurso para realizar o projeto. Aí, ó, esse é o site da Embaúba, embaúbaplay.com. Bem, nesse site, como vocês podem ver, a gente organiza programas, tá vendo? Específicos, né? Esses últimos aqui nem foram curadorias minhas, né? Na verdade, porque eu saí do projeto já tem uns meses, mas passei um tempo lá. Mas são programas, tá vendo? Dentro do a Embaúba Play, ela é um grande catálogo de filmes, né? Se você clica aqui em catálogo, aparece a coleção toda variada, né? Dá para ir carregando muitos filmes, mas dentro da ideia desse grande catálogo, a gente também organiza, né, alguns focos, né? Ou por autor, tá vendo? Alan Ribeiro, Ana Costa Ribeiro, Cauã, que são focos em atores específicos, né? Uma produtora, né? A gente faz a gente chama de foco quando é isso, assim, um elemento, um autor, um diretor, uma diretora, ou uma produtora. A gente também faz algumas coleções, né? Então, os filmes que foram premiados em Tiradentes, filmes de samba, filmes sobre ditadura militar, né, que são mais temáticos, que a gente estava falando, das temáticas. Mas por que eu estou trazendo a Embaúba Play nesse momento? Né? Porque trabalhar com curadoria para uma plataforma de streaming me trouxe alguns insights que eu estou elaborando e estudando sobre a diferença mesmo em termos de figura, de metáfora para a atividade curatorial, quando comparada à atividade para festivais. Durante muito tempo do meu trabalho de curadora, uma coisa que me angustiava era o quanto o cinema é feito de gargalos, né? Passa muito pouca gente pelo gargalo cinematográfico, pouca gente consegue realizar, né? E aí, depois de realizar, quem vai ver esses filmes, né? Poucos filmes conseguem ser vistos. O gargalo da distribuição e da exibição no Brasil é muito estreito. A gente produz muitos filmes e poucos chegam a, de fato, ser vistos, exibidos para um público maior. Então, a gente está falando sempre dessa figura que é meio do gargalo, né? Que muitos e pouco espaço que sobra para cá. E eu até usei mais cedo essa outra metáfora, que é a ideia de filtro, que é quando você recebe, por exemplo, uma série de filmes, né? Como acontece nos festivais com mostra competitiva, nos quais eu já trabalhei, chega aquele tanto de filme, e aí não é exatamente um gargalo, porque o gargalo ele só estreita, né? E passa. Agora, o filtro ele seleciona mesmo, né? Deixa esse aqui de fora, passa, faz esse aqui passar, esse aqui fora, esse aqui passa. Essa ideia de filtrar de um conjunto grande um desenho de programação coerente dentro daqueles critérios que a gente estava conversando. Então, durante muito tempo, eu trabalhei nessa dimensão do filtro do gargalo. E o que aconteceu mais recentemente, pessoal? Eu comecei com esse trabalho na Embaúba, eu tive a chance de trabalhar numa ideia de curadoria que não passava tanto por essa ideia de gargalo ou filtro, porque como eu não tenho mais no streaming um espaço de programação temporalmente marcado, né? No caso, por exemplo, Fórum Doc eram 3 sessões por dia, então tinha sessão, né?
das 4, das 6, das 8, das 5, das 7, das 9. É rígido, não tem como mudar. A gente tem o tempo ali do evento acontecendo, durante 10 dias, então não cabe todos os filmes que eu quiser. Existe um espaço, a programação, ela restringe, né? Essa programação que é marcada no tempo. A temporalidade da internet, contudo, é totalmente diferente, porque ela permite que eu selecione e organize diferentes mostras, como vocês podem ver, ao mesmo tempo. Porque cada tempo também, essa temporalidade vai variar muito de acordo com a temporalidade do espectador. É outra temporalidade que a experiência do streaming está nos colocando. É outro fluxo, né? Essa palavra streaming nos leva justamente para a ideia de fluxo. Nós estamos falando de um outro fluxo temporal, quando a gente fala, né, da internet. É um outro fluxo temporal. Então, o que acontece? Eu ando pensando muito, a Embaúba me trouxe isso muito, do interesse, né? O quão interessante foi trabalhar para pensar uma programação que tem mais uma lógica de janela e menos uma lógica de filtro. Porque na Embaúba Play a gente tinha espaço, tem espaço, para somar muitos filmes naquele catálogo e organizar essas mostras, mas numa lógica muito aditiva, menos subtrativa e restritiva, e muito aditiva. E aí, muitas vezes, eu me vi na situação em que eu pensava assim, esse filme particularmente pode ser que no meu gosto pessoal, ou na relevância que eu consigo encontrar nele, nem é o filme mais interessante. Porém, alguém vai se interessar, isso vai interessar alguém, isso aqui cabe em tal desenho. Vamos dar a chance, vamos abrir janela? Né? E essa passagem do filtro para a janela está me interessando muito. Muito. Porque, de alguma maneira, a ideia de janela, de abertura, de abrir espaço é o que a gente precisa para o campo, o próprio campo cinematográfico poder ser um campo mais, digamos, acessível e democrático. Né? Nos filtros e gargalos, que são as figuras que eu trouxe aqui para pensar na curadoria tradicional, a gente sabe que historicamente passou discursos e filmes e criações de um mesmo sujeito político, geralmente um homem branco, heterossexual, de classe média alta ou de uma classe intelectual, né, de uma elite intelectual. A gente está falando de um campo muito elitizado e embranquecido e masculino, e hegemonicamente, né, falando hegemonicamente, assim, movido por essas forças, né, aí daria para dar uma outra aula só sobre isso, mas eu acho que essas ideias não estão não devem ser tão pouco familiares para quando eu falo isso, não, né, basta olhar para os créditos dos filmes, assim, quanto que domina um certo sujeito político na realização, e quanto que os festivais, né, pensar que, imagina, quantas mulheres já ganharam Oscar? Quantas diretoras? Né? Nas premiações, são quantas mulheres e quantos homens? São quantas pessoas pretas e quantas pessoas brancas? A gente está falando dessas assimetrias aqui. E isso é uma coisa que o filtro criou. Um filtro enviesado, inconsciente, que às vezes as pessoas não colocaram, né? Ficaram lá, não, nós estamos olhando para o filme, para a estética do filme, mas não olharam tanto para essas questões transversais que sustentam também as condições de realização daquele filme. Né? Então, aqui o que eu estou propondo é, será que a gente não precisa justamente aproveitar dessas ferramentas que aparecem agora, como a internet, a própria internet, e transformar a figura de um gargalo na figura de uma janela? Pensar a curadoria também como um exercício de abertura, de abrir caminhos e visões de outras possibilidades de existência, de modos de vida, em vez de continuar nessa lógica restritiva e subtrativa do filtro, do meu gosto como um gosto que ordena as coisas. Será que não é hora da gente questionar até isso, né? O quanto o nosso gosto é informado? Acho que o trabalho da Embaúba Play no streaming me trouxe um pouco essa dimensão. Mas eu também não estou querendo ser uma poliana dizendo que o streaming está salvando tudo, está facilitando tudo, porque não é bem isso. Né? A gente sabe, inclusive, que existem dentro do streaming muitos gargalos também e filtros. Né? Uma coisa é a Embaúba Play, que é uma plataforma independente, que gosta e valoriza filmes que são feitos de maneira independente, que tem como proposta, inclusive, ser uma janela para filmes que a gente sabe que não vão passar nos outros filtros da internet. Não vão ser, por exemplo, comprados por um Canal Brasil ou por uma Netflix da vida, porque não tem as características, os critérios que essas grandes plataformas aplicam aos filmes, estão muito norteados por interesses de mercado, né? Por interesses, por vieses ali que eles colocam de filmes que seriam aparentemente comercialmente bem-sucedidos. Então, a Embaúba está no avesso disso.
Aí é fácil falar em abrir janela. Quando a gente vai para uma plataforma de streaming, digamos, major, né, mais hegemônica, Netflix, Amazon Prime, é claro que ele também tem filtro, tem gargalo. Né? Também a gente pode pensar como que essa dimensão do filtro, de repente, só foi deslocada, né? Já não é mais quem selecionou o filme, já não é mais o curador daquele festival, o organizador daquele evento, mas é o espectador que está em casa com o seu controle remoto na mão em tempo de streaming. Sou eu que seleciono. Então, o filtro também muda de lugar, né? E aí, onde é que está o trabalho? No caso da Embaúba, o trabalho na curadoria ali também era dizer, olha, qualquer pessoa que entre aqui na nossa plataforma, independente da escolha que ela fizer, o que ela selecionar, ela vai encontrar um filme que é um filme que, de alguma maneira, enfrenta essas forças da hegemonia. Né? O que a gente está tentando aqui é justamente criar vias possíveis, alternativas, para outras formas de fazer audiovisual aparecer. Né? Mas numa Netflix pode ser que o clique vá para aquele filme que aparece em destaque. Certamente ele tem um trabalho de curadoria. Quem é que seleciona quais filmes vão estar lá em destaque para cada espectador? Né? É o algoritmo? O que o algoritmo faz? Tá vendo? São questões muito do nosso tempo, que eu ando pensando sobre elas, muito contemporâneas. No meu capítulo eu tento falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa dimensão, sobre essa relação da curadoria com essas figuras, né? Filtro, janela, gargalos, né? Como é que a gente pode... Eu ando ainda elaborando um pouco sobre isso, mas eu acho que é bem importante a gente entender nessas duas dimensões, né? Uma dupla dimensão. Tanto a internet permite que mais coisa seja dada a ver, esteja disponível para ser vista, do que na época em que a gente tinha algumas poucas salas de cinema e a televisão para ser os espaços de visibilidade, hoje não é assim. Então, existe sim uma ampliação. Ao mesmo tempo, o que acontece quando eu estou num espaço tão amplo? Eu posso me perder. E será que eu estou falando do mesmo fenômeno, né? O que é mais outra coisa importante? Será que... o que acontece com esse trabalho do espectador, da espectadora? O que acontece com a espectatorialidade, que é, afinal, o objetivo último de toda a curadoria, né? Que os filmes sejam vistos, que alguns espectadores assistam. Não é para isso que a gente trabalha? Para dar a ver? Quais são as formas de ver em tempos de streaming? Fico me perguntando, assim. Será que é a mesma coisa que a gente está falando? Muda muito? O que muda na experiência de ver um filme numa tela de cinema, numa sala escura, com som estéreo, imersivo, e ver um filme num celular, numa televisão, sozinho em casa, sem as pessoas? Será que na escuridão do cinema não é ali que justamente esse campo do sonho, do imaginário, pode fervilhar, enquanto que às vezes eu estou assistindo um filme que eu posso pausar, em que eu estou totalmente no controle, né? O que acontece com a própria experiência do cinema quando a gente vai para o streaming? Então, tem aspectos nisso que eu estou trazendo, de problematização, que não devem ser ignorados. Ao mesmo tempo, eu também gosto da ideia de a gente pensar o que a gente ganha com essa experiência de curadoria para plataformas, né, de streaming como essa que eu vivi. Assim. No meu caso, eu senti que houve um ganho muito grande de não ter essa restrição tão colocada, de poder realmente ser janela, de poder usar mais né, nas combinações, de mostrar coisas que são lançadas aí para o mar de interesses das pessoas, não tão guiadas pelo que eu sinto que eu tenho que propor aqui, né? De uma maneira, é isso, mais aberta. E isso foi bem interessante, eu achei, né? Enquanto experiência curatorial, poder atuar mais como janela e menos como filtro. Ao mesmo tempo, de novo, não esquecer dos filtros que existem, né? Que o ambiente da rede já coloca. Né? Muita gente vai falar de um feudalismo digital que a gente vive hoje, né? Com esses grandes senhores feudais, a Netflix, a Amazon Prime, a YouTube, né? São lógicas de grandes plataformas que orientam o campo da produção audiovisual para a internet também, né? Então, nesse caso, quando a gente olha para essas grandes plataformas, essa ideia de ser janela já não faz tanto sentido, não.
Porque ali, apesar de ser muita variedade, ter muitos filmes, a gente sente que o perfil de filme que é exibido ali, que interessa ali, é muito próximo. Né? Os filmes mais experimentais, ou politicamente mais controversos, filmes de maior enfrentamento, filmes que, como eu disse no começo, talvez sejam mais imperfeitos tecnicamente, mas que tragam uma força de realização muito grande, uma força política muito forte. Isso aí eu vejo menos nessas plataformas comerciais. Né? Existe um gargalo ali muito estreito também para esse cinema que é não hegemônico. Então, existe também gargalo, né, nessas grandes exibidoras. Né? Na Netflix mesmo, a gente sabe que quase 70% dos filmes que estão ali são norte-americanos. Então, quer dizer, olha o tamanho do gargalo para filmes não norte-americanos. Né? O tanto que é difícil você chegar ali. Né? Mesmo, né, para públicos específicos, enfim. Então, é claro que eu também não estou querendo aqui dizer que não existe concentração no mercado da internet. Claro que existe. Hegemonia, concentração de poder, concentração de riqueza. Né? Essas plataformas grandes, inclusive, impedem muitas vezes o trabalho das plataformas pequenas. Por exemplo, eu já cansei de convidar filmes para compor o catálogo da Embaúba Play e não podia porque tinha um contrato de exclusividade com uma grande plataforma. Durante tanto tempo o filme só pode ser exibido ali. E é claro que isso é limitador, né, gente? Isso não é ser janela, isso é criar barreira, né? Então, não estou querendo aqui ser a mais otimista e dizer que a internet resolve algumas questões em termos de acesso e democratização, né, do visível, ao campo do visível. Não é bem por aí, não. Mas que é interessante a gente ter a possibilidade de atuar no sentido de abrir janela para realizadoras, para filmes, obras que em épocas de gargalos muito definidos e estreitos não teriam condição de ser vistas, né? Esses trabalhos que eu estou chamando de independentes, né? Esse cinema que a Embaúba valoriza, por exemplo, mas outras plataformas, né? Também fazem esse trabalho de tentar ser uma janela para filmes que, de outro modo, não seriam vistos. Né? Acho que essa é uma tarefa importante, acho que foi em função do prazer que eu senti em atuar nessa dimensão, assim, de não ser tanto um juiz, um júri, eu não estava membro do júri, eu estava, quando eu trabalhei ali na Embaúba, meu interesse era ser a mais generosa mesmo com os filmes que se inscreviam, porque teve muito esse trabalho, né? No começo eu achei que eu ia ter que selecionar muito filme, mas é o contrário, as pessoas estão sem espaço para exibição. Então, chegava muito pedido de filmes querendo ser exibidos lá. E eu me senti muitas vezes fazendo isso, abrindo espaço. O espaço já existia, não tinha tanta restrição, e meu trabalho era abrir espaço. E acho que isso me preparou, inclusive, para o trabalho que eu tenho hoje, né, como programadora / gestora de um cinema público, porque isso é uma questão também política e de política pública. Né? No Cine Santa Teresa, a gente tem como parte da nossa programação, é uma das práticas que a gente tem, é abrir a janela de exibição, abrir o espaço para filmes que precisam de ter uma primeira exibição, que não estão né, não estão no circuito comercial, não tem perfil de circuito comercial, não passam nesse gargalo, mas que precisam ser exibidos, porque todo filme, afinal, só vira filme quando é exibido, né? Só se completa no encontro com o público. Depende dessa experiência da exibição. E o Cine Santa Teresa, aqui em Belo Horizonte, é um lugar que adota isso como política, mas é um lugar de política pública, né? Então, lá também, enquanto programadora, é claro que eu faço mostras que eu organizo junto com a minha equipe de programação, de curadoria, mostras temáticas, mostras de autor, tudo isso. Mas existe sempre uma reserva de horário ali para isso que eu chamo de abrir janela, que é, olha, aqui a gente vai exibir de acordo com a demanda. São filmes que querem ser vistos, que sejam. Porque às vezes eu, com o meu olhar, vou dizer, não, esse filme não vai ser exibido, mas outra pessoa vai lá e fala, nossa, que filme incrível, mudou a minha vida. A gente não sabe o efeito que esses trabalhos têm. Então, essa possibilidade da janela tem me agradado bastante. Acho que foi o trabalho na Embaúba que me chamou a atenção para isso, em primeiro lugar, e fui trabalhar no Cine Santa Teresa com essa convicção de que ali seria possível fazer, e tá sendo possível mesmo, exercer esse lugar de janela. Talvez a gente precise de um mundo assim, né? De menos gargalo, né? Mais janela. Deixar outros feixes de luz entrarem. Né? Fazer do ato de mostrar um ato de partilha que, de alguma maneira,
inverte o sinal, não sou eu que escolho, decido, seleciono, atuo, dizendo, veja isto e não aquilo. Talvez agora vejamos o que há para ser visto juntos, né? Assim, vamos abrir espaço para o que há para ser visto. Claro, né, gente? Sem perder critérios que a gente tem em função dos nossos valores, das nossas posições políticas, né? Acho que a curadoria, espero ter deixado isso aqui claro, é um ato político, é uma ação política, né? Não se mostra impunemente, como eu falei lá no início, com o Comoli, né? É uma ação política que é necessária para a gente coletivamente enfrentar alguns desafios, alguns danos sociais que são estruturais. Estou falando aqui mesmo de assumir posturas deliberadamente antirracistas, assumidamente antirracistas, antimachistas, né? Visões de mundo em prol do combate às opressões. Então, assumir-se feminista, assumir-se antirracista, também pela maneira como a gente seleciona o que vai ver, também pela maneira como a gente olha para o que a gente está vendo. Então, não é abrandar esses critérios, digamos, que dizem respeito a valores, né? A maneira de ver o mundo em prol de uma sociedade menos violenta, menos desigual. Isso é importantíssimo, a gente manter sempre esse rigor. Vamos lembrar da ideia de cuidado lá do comecinho. É importante não perder de vista o rigor. Mas também é muito interessante quando a gente consegue, em função dessa lógica da internet, que permite mais coisas acontecendo ao mesmo tempo, né, mais adição, um espaço mais aberto, em que a gente consegue ver formas de resistência a esses poderes hegemônicos muito variadas e que ultrapassam, às vezes, até a nossa percepção, o nosso gosto individual, a nossa preferência, e poder ainda assim programar e abrir espaço mesmo, e falar, nossa, aconteceu comigo mais de uma vez isso quando eu trabalhava na Embaúba. Esse filme, para mim, é difícil, eu tenho dificuldade de entendê-lo, eu tenho dificuldade de apreciá-lo, mas ele merece ser visto, porque eu acho que outras pessoas vão, né, de novo, meus critérios aqui políticos não estão sendo feridos, porque eu acho que isso aí também seria demais, né? Não é um filme racista, não é um filme machista, não é um filme supremacista, isso aí tudo como valores, né, base do que a gente trabalha, no meu caso aqui, fundamentais, mas não ferindo nenhum desses, digamos, desses fundamentos. Que bom poder variar os estilos, os gêneros, que bom poder questionar meu próprio crivo, meu próprio filtro, meu próprio gosto, e criar propostas de curadoria abertas, tão abertas que às vezes desafiam, inclusive, o meu próprio fechamento, né? A gente vai se fechando nos próprios gostos, às vezes. Como é que a gente amplia isso, a nossa sensibilidade? Isso é uma coisa bem importante. E aí acho que a atividade curatorial tem promovido isso para mim, assim, amplifica, amplia, só amplia a minha sensibilidade, a minha curiosidade, a minha capacidade de estar, né, com os filmes, né? Então, acho importante, assim, a gente ter essa reflexão aqui para a gente ir caminhando para o encerramento dessa aula. Acho que para quem tem interesse em atuar como curadoria, nosso livro vai ser de grande importância, porque promove uma reflexão, e acho que esse curso aqui também vai, com as experiências que ele vai trazer e apresentar, ele vai ajudar todo mundo que tem interesse em trabalhar com isso a ter algumas ferramentas, tanto ferramentas, digamos assim, teóricas, né, do pensamento, quanto ferramentas práticas mesmo, né, modos de trabalho, assim, formas de trabalhar com isso, né. Eu queria terminar, então, mostrando, mais uma vez, lá no meu slide, acho que faltou aqui esse slide, em que eu coloco algumas ferramentas de busca de filme para quem quiser se aventurar aí, né, que foram importantes na minha trajetória, como o Festival Scope, que é um site que faz uma espécie de varredura nos festivais, pega os filmes que foram exibidos nos maiores festivais do mundo e coloca lá disponível para programadores, às vezes tendo que pagar, inclusive, para exibir. O Caragarga, que já é uma plataforma de baixar, né? Muitos aqui talvez conheçam, o Making Off também, que são plataformas de baixar torrents, né? E podem auxiliar aí nessa atividade. O próprio Porta Curtas, que também são sites, né, que são importantes. A própria Embaúba, né, que não está aqui
dita, acho que eu tenho que atualizar mesmo, mas a Embaúba Play, acho que o streaming ele se torna uma grande ferramenta também de pesquisa, né? Muita coisa disponível. Outra forma óbvia é você participar de alguma equipe de seleção de algum festival, porque aí os filmes vão chegar até vocês, né? Não vai ser uma pesquisa online, vai ser de acordo com a demanda, você abre um edital e os filmes se inscrevem, é uma outra forma. E acho que é bem importante para qualquer pessoa que está interessada em trabalhar com curadoria frequentar o circuito de festivais, né? Conhecer os diretores, conhecer os produtores, construir seu networking, construir sua rede de trabalho, né? Não esquecer dessa importância. E aqui, com o meu agradecimento, eu deixo também os meus contatos, porque, claro, né, a gente ficou aqui um tempinho juntos, mas o assunto nunca se esgota. Então, eu deixo aí tanto o meu Instagram, que é o @maia.carla, para quem quiser continuar em contato por lá. Por lá eu divulgo muito meus trabalhos e trabalhos de colegas, que eu acho importantes, a programação de festivais e de cinemas, que eu acho que ampliam a visão, que são janelas importantes para o mundo. E deixo também meu e-mail institucional lá da UNA, que é onde eu dou aula, né? carla.maia@prof.una.br. A gente pode continuar esse diálogo também em mensagens assim compartilhadas entre nós. Anotem aí meu e-mail e espero que vocês tenham aproveitado essas horinhas aqui com essa aula e que também aproveitem o livro, né? Que desfrutem da leitura, que seja uma leitura proveitosa, fecunda para todo mundo. Que a gente possa ampliar nossos diálogos nesses espaços de interlocução, tanto virtuais, que a internet permite, quanto presenciais também nos eventos, que a gente se encontre. E caso você tenha assistido, gostado dessa aula, por favor, me envie um comentário, deixa aqui um comentário também no vídeo, me envie um e-mail para me contar o que achou, depois de ler o capítulo também, se quiser me enviar uma impressão, vale lá por DM no Instagram, vale por e-mail, do jeito que for, mas era legal, seria muito bom ter um feedback de vocês sobre essas ideias que eu lancei aqui, que estão um pouco melhor organizadas lá no capítulo do livro Verdade, mas que eu espero ter, de alguma maneira, contribuído, sistematizado, organizado, do jeito que ficou simples de acompanhar e que tenha feito sentido para quem me ouviu até aqui. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.